Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Instituto ITA de Psicanálise. Meu nome é Simone Moretti. Lembrando que esses vídeos não são aulas, apenas bate-papos informais sobre os conteúdos da psicanálise. E claro, como sempre, eu não estou sozinha. Hoje eu trouxe essa pessoa querida, Ilma, que faz parte do nosso instituto também. E eu vou falar a pequena lista de histórico da Ilma. Ilma Rosa é formada em Química, funcionária pública na área de saneamento ambiental há 20 anos, professora, mediadora de clubes de leitura, psicanalista em formação também, membro do Conselho Consultivo do ITA, filha, irmã, mãe e esposa. Adorei esse final. Mas e aí, Ilma, tudo bem? Tudo bem, agradeço ao convite, né, a oportunidade de podermos estar conversando um pouco, desmistificando, né, um pouquinho da psicanálise. Então, assim, é um prazer estar aqui. Acredito que vai ser uma troca, né, um aprendizado. Prazer é todo meu. Aí, Ilma, gente, nessa lista aqui eu devo incluir também, logo mais, um podcast que eu já pedi para ela gravar para gente Foi sobre as dito. leituras que ela faz, porque ela é dona de uma voz assim encantadora. Então, logo mais um item nessa lista. Mas, Ilma, de química para psicanálise? Como assim? É muito interessante, né, porque quando eu falo isso, as pessoas falam, meu Deus, né, porque já começa assim, quem faz química, o que que a gente pensa, né? É louco. Quem faz psicanálise? É louco. Também. Então, eu estou no caminho certo. A minha formação, a minha primeira formação é em Química, né? Eu fiz bacharelado, fiz licenciatura, já dei aula, né, de Química, Física e Matemática um período. E o que que acontece? Nesse tempo de formação, de trabalho, a gente vai crescendo no conhecimento técnico, né? Só que a gente não pode ser só numa fonte. E aí eu comecei a sentir a necessidade do quê? De conhecer a mim mesma, né? E as pessoas que trabalham ao meu redor. E foi aí Comportamento que eu humano. encontrei a psicanálise. Quando eu comecei a fazer o curso, né, não sabia nada, porque eu venho de uma ciência exata, né? E Verdade. aí eu ouvi aqueles termos, eu falava, nossa, o que que é isso, né? E ali eu fui me dedicando, fui aprendendo, fui entendendo da psicanálise, né? Fazendo as trocas com os grupos, e vem de encontro com o que eu faço, que, assim, a gente precisa conhecer as teorias, a gente precisa ter os conhecimentos técnicos, mas também a gente precisa se conhecer. Verdade. Precisamos conhecer um pouquinho de quem somos nós. Então, quando eu coloquei aí o que eu faço, né? Mas antes de tudo, a gente é um ser humano, Sim, que e tem lidamos com emoções, outros seres humanos, né? sentimentos, angústias, né? Alegrias, sonhos. E a psicanálise ela vem de encontro com tudo isso, com o que a gente é, né? Legal, que legal, muito legal. Assim, eu sou uma pessoa também bem multitarefas, e aí ver uma pessoa que sai de uma área totalmente diferente e vai para outra é muito legal de ver. E só dar um recado, né, Ilma, que as pessoas que vão assistir o vídeo, a gente vai pedir para as pessoas seguirem o canal. Se estão vendo o vídeo, a gente vai ter ainda bastante conteúdo pela frente. Esses vídeos também agregam para estudantes, para as pessoas que querem buscar um pouco do conhecimento da psicanálise, mas também para quem quer conhecer como funciona a terapia da psicanálise. Então já segue o canal, clica no curtir. Agora tem que falar essas coisas de youtuber. E o que que a gente vai falar hoje, gente? Nós vamos falar hoje por que procurar a psicanálise
como forma de terapia. E aí eu te passo a bola, Ilma. É só quando a gente está sofrendo que a gente procura a psicanálise e a terapia? Não. Primeiro que assim, ó, eu vejo por que procurar, porque é algo transformador na sua vida, né? É um divisor de águas, assim, ó, antes da psicanálise, depois da psicanálise, né? Tanto quando você está estudando, quando você está fazendo terapia, né? Quando você tem alguém que vai ouvir, né, até mesmo as suas alegrias. Não é só no momento de dor que nós devemos buscar, porque muitas vezes a gente também não sabe lidar com a felicidade, né? É Com verdade. muita felicidade, com tudo muito maravilhoso. Então, quando buscar? Em todas as fases da nossa vida. É um exemplo. Quando a gente está grávida, né? Aquela expectativa. Como que vai ser? Ali é um momento feliz. E Por a que gente não não sabe procurar? de nada, né? Por que não procurar alguém que vai ouvir as nossas, né, expectativas, as nossas dúvidas? Por que não? Então, eu vejo assim, quando buscar? Quando você sente que você tem algo dentro de você, bom ou ruim, que você quer externar. Externar para quem? Nós temos que buscar um profissional. Um profissional que vai fazer o quê? Que vai nos ouvir. E não Sabe, é de uma Ilma? maneira qualquer. Eu tenho uma amiga que ela é neurologista. E uma certa vez ela me contou que foi um paciente no consultório dela, marcou uma consulta com o neurologista, e quando o paciente começou a relatar o que ele estava sentindo, na verdade mesmo, ele não precisava de um neurologista, ele precisava de um terapeuta, um psicanalista, que pudesse ali junto com ele entender o que estava acontecendo na cabeça dele e ajudar ele a desenvolver isso. E aí é muito engraçado, porque ficou claro para ela naquele momento que ele não quis, talvez, agendar um terapeuta, porque ele não aceitava que ele precisava de terapia. E aí ele marcou um neurologista com a ideia que o neurologista fosse ajudá-lo. E ela falou: não, o senhor precisa marcar terapia. É o interessante que a gente pode desmistificar essa questão da terapia, né? Não é algo só para quando você está doente, é você saber que você vai ter alguém que vai estar ali te ouvindo, sem Sem, julgar, sem julgar. É. sem dizer se está certo ou está errado, porque ele está ali o quê? Para acolher tudo aquilo que a gente traz e muitas vezes a gente não sabe o que faz. Vamos dizer, quando você está muito feliz, o que que você faz com toda aquela alegria? Muitas vezes a gente não sabe administrar essa alegria, então a gente precisa de um profissional. Tem momentos que nós estamos assim, numa tristeza, e aí você não tem nem para quem chorar. Se você chegar Parece lá que na não vai ter terça, fim, né, aquela tristeza. você chegar ali, não, hoje eu vim aqui para chorar. A hora que você chora, né? Aí você consegue falar. E aquele profissional vai estar ali para te acolher, né? Então eu vejo assim, é desmistificar quem que precisa, que hora procurar. Muitas vezes a gente tem isso, não, é só para quem está doente. Ah, é para quem já tomou todos os remédios e não achou uma solução, não. É para mim, é para você, é para as fases que a gente vive, é para as coisas que acontecem no mundo, que às vezes nos assustam. Como que a gente age, né? Como que a gente administra tudo isso? Então, você saber assim, ó, eu estou com uma alegria, eu quero contar uma novidade. Porque dependendo de quem você contar, a pessoa vai ficar com inveja. A É, pessoa não vai ficar feliz com a sua felicidade. E muitas vezes, quando você está precisando desabafar, dependendo de quem for, ele também não vai saber acolher, ele não vai saber o que falar para você, que feedback ele vai poder te dar. Então, eu vejo, pena que eu não conhecia antes, né?
Também fui porque conhecer. eu vejo o quanto é transformador você procurar a psicanálise, você estudar a psicanálise, você ter um psicanalista, né? Se você tiver essa vontade de estar atendendo, você ter o seu analisando. Então, assim, é transformador. Você é uma pessoa antes A e gente outra depois. compara, é verdade, uma antes, uma depois. A gente compara assim, a procura pela saúde mental deveria ser igual à procura por qualquer outra especialidade médica, né? Então, se você precisa de um ortopedista, você vai no ortopedista. Você precisa de um cardiologista, você vai no cardiologista. Se você tá com a sua cabeça que você acha que está estressado, todo mundo sabe o que é isso, você precisa de um terapeuta psicanalista. Então, deveria ser normal, né? Ainda mais nesse século XXI tão agitado que a gente está vivendo, né? E o interessante de buscar a psicanálise, porque nós queremos respostas. Nós temos muitas dúvidas, nós temos muitos medos, muitas angústias, e nós queremos o quê? Respostas. Inclusive quando nós estamos nos nossos melhores momentos. Porque muitas vezes a gente se questiona, será que eu mereço tudo isso? Então, assim, qual que é essa importância? É essa resposta que muitas vezes a gente não encontra em outros lugares. E mais ainda, aprender a lidar com as nossas emoções, Nós mesmos, né? Freud tem uma conosco mesmo. frase: a psicanálise é, em essência, a cura pelo amor. Sigmund Freud. E quando eu li essa frase a primeira vez, Ilma, eu falei assim: meu Deus, eu vou estudar psicanálise, porque eu sou uma pessoa que eu amo demais, eu falo, né? Eu tenho essa necessidade de cuidar do próximo, de ajudar o próximo. E são questões minhas que eu tenho que resolver, mas eu tenho isso para mim, né? Eu cuido de mim, cuidando do próximo. E quando eu li essa frase, eu pensei nesse sentido: eu vou fazer, porque então, se eu cuido a psicanálise é, em essência, a cura pelo amor, eu vou curar pessoas pelo amor. Mas depois, agora que eu já estou na metade do curso, eu penso que o amor não é só sobre o psicanalista em relação ao seu paciente, e sim o autoconhecimento, o amor próprio que o paciente fazendo terapia ele descobre sobre si mesmo. Olha que doido! Você também pensa assim? É um cuidado, hoje eu vinha refletindo assim, é um cuidado com quem? Com o meu eu. E Porque nós temos o costume de cuidar do outro, como você falou, e esquece do cuidar do meu eu. Então, na psicanálise, a primeira coisa que nós fazemos é um encontro comigo mesmo, com o meu eu. Porque eu só posso cuidar do outro eu, se eu conhecer o meu eu. Não tem como, por exemplo, eu quero cuidar de você. Como? Mas se eu não me conheço, se eu não sei as minhas limitações, se eu não sei as minhas potencialidades, se eu não sei as minhas capacidades. Então, o que que aconteceu comigo? Durante muito tempo da minha vida, o que que eu fiz? Eu cuidei do outro, eu me preocupei com o outro. E chegou uma hora que eu falei, e eu? Né? Como que eu lido, né, com tudo isso? Como que eu lido com as transformações que vai acontecendo? Por exemplo, na época da pandemia, como foi lidar com aquele momento? Então, assim, não foi fácil para ninguém, mas quem estava ali fazendo uma terapia online, hoje a gente tem o acesso, por exemplo, eu e você não moramos na mesma cidade, só sim. que a gente está se falando, né? Então, hoje, o que que acontece? Até a psicanálise se tornou mais acessível, porque nós podemos o quê?
fazer uma sessão de terapia online, com uma pessoa que às vezes está em outro país. Vamos dizer, ele trabalha o dia inteiro, não dá para ele ir no consultório, ele pode ir à noite na casa dele. Então é aquilo, primeiro eu cuido do meu eu, das minhas dores, das minhas decepções. É isso, a psicanálise primeiro, é o eu, né? É o pessoal. Você vai cuidar do indivíduo. Quem é esse indivíduo? Você. Eu. Para depois eu cuidar do outro, porque aí eu vou entender o outro, eu vou deixar de julgar o outro. Vai Então, entender que a gente não consegue mudar o outro, né? sim, porque muitas vezes, né, a gente julga o outro. Por que que a gente julga o outro? Porque muitas vezes a gente não se conhece. A partir do momento que você começa a conhecer-se, você vai deixar de julgar. Você vai entender que ele tem uma história, assim como eu tenho a minha. Ele viveu fases, assim como eu vivi. E aí, quando essa pessoa vem até mim, o que que eu vou fazer? Eu vou acolher, eu vou escutar, sem julgar. Então, uma das coisas que eu acho belíssima na psicanálise é isso, porque hoje o que que acontece? Nós julgamos o outro pela aparência, pelo jeito que ele fala, pela forma do corpo, né? E ali na psicanálise não. É o eu com o meu eu e com o eu do outro que também tem tudo aquilo que eu tenho. Todas as minhas, como que é, minhas qualidades, meus erros, né? Meus medos. Hoje a gente tem medo de tanta coisa. Como lidar com os medos? Nós vamos encontrar a resposta na psicanálise. Eu percebo que quando um paciente procura a terapia, às vezes até ele está sofrendo, né? Porque hoje, infelizmente, as pessoas procuram mais na dor, e a maioria das vezes esse sofrimento é justamente por isso que você falou, é porque ele está julgando a atitude do outro. E aí, quando ele está fazendo a terapia e ele entende que ele não é responsável pela atitude do outro, e além do mais, o outro também tem as histórias e as dores dele, é libertador. E tem uma coisa, né, Simone, que eu também, assim, ó, nós não temos como mudar o nosso passado. Então, isso nós vamos levar em todas a nossa existência. Então, o que que acontece muitas vezes? A gente está angustiado por quê? Eu não queria ter vivido aquilo. Eu não queria ter passado por aquilo. Só que ali dentro da psicanálise eu vou entender. Eu não sou responsável pelo meu passado, pelo que aconteceu. Por quê? Eu venho de uma família, eu venho de um contexto. E o quê? O que que eu faço ali na psicanálise? Eu tenho que o quê? Buscar uma maneira de transformar tudo isso, né? E entender o quê? Que vai mudar que mundo? O meu mundo. Eu não consigo mudar o mundo do outro, porque cada um encara a vida de uma maneira, né? Então, assim, ó, eu não tenho como mudar o que aconteceu, mas eu posso fazer o quê, né? Eu posso ressignificar essa minha história e continuar. Porque muitas vezes, né, aqui outra coisa, a psicanálise ela não vai tentar mudar você, apagar a sua história, não tem como. Isso é sua marca. O que que ela vai fazer? Ela vai te proporcionar um entendimento, uma aceitação do seu eu, ter clareza, né? Ter autonomia, então ter conhecimento de si, conhecimento da realidade que você viveu, que você vive. Não é porque a gente está fazendo psicanálise que a gente não vai ter mais medo, que a gente não vai passar por dificuldade. Nós vamos, mas nós vamos reagir de uma outra forma, Sim. né? Tem Se a até gente um, para, tem até uma é fotinha. transformador, é libertador isso. Sim. E assim, mas eu não posso conseguir fazer isso sozinha? Não, gente, nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Então, o terapeuta, o psicanalista, ele vai te ajudar
a fazer esse encontro, que às vezes sozinha, naquela sobrecarga do dia a dia, você não vai conseguir refletir da mesma maneira que um psicanalista, que é um profissional de fora, vai olhar para a sua questão. Então, ele vai ter um olhar diferente, né, Ilma? Ele não tem aquele você julgando você mesmo, ele vai estar olhando do lado de fora e ele consegue, às vezes, te trazer uma palavra que vai dar clareza para você pensar naquilo. E quando a gente está passando por um problema, por exemplo, eu só vejo o meu. E quando você se abre, né, quando você fala, você começa a abrir a sua visão, né? Então, o que que o psicanalista vai fazer? Ele vai te ajudar, te conduzir a abrir a sua visão. Porque muitas vezes a gente não vê, né? Só vejo aquilo, aquilo. Ah, não tem jeito, é assim mesmo. Aí é aquilo lá, né? Fulano não muda. Não, mas eu não tô, lá na terapia eu não estou falando de fulano, estou falando da Ilma, Sim. né? Porque a gente tem muito isso. Ah, olha, meu pai não muda, minha mãe não muda, meu marido não muda, meu colega não muda, meu chefe não muda. Não, eles não vão mudar, gente. Quem vai mudar sou eu. E eu vou ter uma outra visão, um outro entendimento, uma outra clareza, tá? Fácil não é. Por isso que é um processo, né? É, E não é de um dia para o outro. esse processo é diário. Eu falo que é um desafio diário, porque Exercício, você vai né? se olhar no espelho e não vai ver o externo, o que que tem dentro. Tem Qual uma que é foto, Ilma. hã? Eu vou abrir uma foto aqui para gente. E aí, nessa foto, a gente consegue mostrar para o pessoal mais ou menos um pouco do que a gente está tentando dizer, né? É, Freud fazia essa analogia aqui, né, sobre o consciente e o inconsciente. Consegue ver, Ilma? Sim, estou conseguindo. E aí ele fazia essa analogia, né? Tá meio borradinha a foto. A parte de cima seria o que nós conseguimos enxergar, que é o consciente, é quando você tá aqui com acordado, claramente você sabe o que sai da sua boca, e o inconsciente, que é tudo que nós acumulamos ao longo da nossa vida, tudo, absolutamente tudo, né? Desde que você nasce, você é uma folha em branco, vamos colocar assim, e você vem acumulando todas as lembranças de uma vida toda. E como a Ilma falou, cada um tem sua história, cada um tem sua vivência, sua educação, sua religião, sua sociedade, né? E a gente acumula isso de formas diferentes dentro do nosso inconsciente. Então, como a gente vai conseguir lidar com aquilo do próximo? A gente não vai. A gente só consegue tentar entender a nós mesmos. E mesmo assim, a gente não entende tudo ainda, né, Ilma? Porque se a gente olhar lá na imagem, né, o inconsciente, né? Ele é muito maior do Deixa que eu o abrir de novo. consciente. É, E o que que você vê naquela figura ali? Que o inconsciente, ele está bem profundo, gente. Ele é muito profundo. Tem coisas ali que a gente não lembra, que teve uma barreira, né? Que depois, mais para frente, a gente vê o quê? Que a gente usa mecanismos de defesa, né? A negação, muitas vezes. Eu não quero. Por que que às vezes eu não quero procurar terapia? Porque eu não quero ver o que realmente é. A gente só quer aquilo que é consciente, que é um pouquinho mais fácil de ver. Porque é é, duro quando a gente olha para dentro da gente e a gente vê coisas que não gostaria de ser vistas. Então, assim, o que que é a psicanálise? Você vai o quê? Fazer essa investigação do inconsciente, daquilo que está lá no seu profundo, que muitas vezes você até sente, mas não sabe como falar. Você é, até tem uma memória remota, né? Por exemplo, todo mundo sonha, né? Uma das portas do inconsciente que se fala muito na psicanálise, né? O sonho. E aí, nossa, o que significa aquele sonho? Por que que eu sonhei com determinada coisa?
E ali dentro da terapia, né, com o seu psicanalista, você vai poder decifrar esse sonho, porque todo mundo sonha. Tem isso também, né? Muitas vezes fala assim, não, eu não sonho. Eu não sonho, é só Não, não lembra. só não lembra. E aí a gente começa a observar mais. Então, assim, por que buscar psicanálise? Para você se entender, para você se aceitar, porque viver a realidade não é fácil. Então, para como viver essa realidade? Eu trouxe, eu Com tanta trouxe coisa. uma representação, uma Hum, analogia bem didática. A minha formação é na área da educação, né, Ilma? Então, eu trouxe hum. uma analogia bem didática aqui, uma representação bem didática para o pessoal mais ou menos entender. Aí, vamos fazer de conta que a nossa mente é esse potinho. Minha câmera está meio ruim, mas acho que dá para ver. E ao longo da nossa vida toda, diária, desde que você é bebê, mas vamos colocar nosso cotidiano aqui adulto, a gente vai acumulando coisas dentro da nossa cabeça. E vai acumulando coisas ali, ó. E aí, dá para ver, Ilma? Tá, dá sim. Dá para ver? E aí, você começa a ver que aquilo que você está colocando dentro da sua cabeça, ó, já não cabe mais. Ela está caindo para fora, ó, porque já está cheia, ela não está cabendo. E aí é quando começa a acontecer queda de cabelo, dor de estômago, irritação sem motivo, do nada. E aí a gente fala assim: nossa, amiga, você precisa de terapia, você não tá bem. E a amiga fala assim: não, eu tô ótima. E aí ela tá lá com aquela gastrite que ela não sabe, ela vai no médico, o médico fala: mas eu não sei, né? Não é nada físico. E a pessoa não tem consciência. Então, gente, é porque assim, a sua cabeça ela tá tão cheia de coisas, principalmente no período que a gente vive hoje, pós-pandemia, então nem se fala, né, Ilma? A gente tem tanta coisa para pensar, e aí a sua cabeça, a sua mente, ela vai começando a transbordar, literalmente ela vai transbordando. Aí, quando você faz a terapia, o que que você faz? Você passa um pouquinho dessas coisas que estão na sua cabeça para o seu psicanalista. E aí você esvazia a sua mente, ó, esvaziando a sua mente, vai ficar na medida. Você não vai transbordar. Então eu trouxe essa É, e, brincadeirinha para gente, só para representar. e muitas vezes, né, o que acontece também é assim, ó, a gente nasce, né, e aí a gente vem trazendo toda essa bagagem, vem trazendo, né, vem trazendo. E aonde fica guardado tudo isso? No inconsciente, não é? E aí vem o quê, né? Vem o que você falou, é os sintomas, né? A dor de cabeça, né? É, a angústia, aquela dor no peito, que aí você vai lá no médico e não encontra o que que é. Às vezes um transtorno Só que chega alimentar. os transtornos, né? A ansiedade que hoje a gente vê tanto, né? E aí o que que acontece? Aí você tem tudo aquilo, e chega uma hora que, como que você vai esvaziar tudo isso? Na terapia. Por quê? A gente vai cuidando, cuidando, vivendo aquela vida acelerada, 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 né? E chega uma hora que a gente precisa parar, que a gente precisa respirar. Então, o que que a psicanálise vai fazer? Ela vai te proporcionar essa respiração. Respirar para ter um novo fôlego para continuar. É por isso que muitas vezes, quando a gente fala, eu acho que principalmente para mães, né, Ilma? A gente fala assim: você precisa cuidar de você. E aí, para uma mãe, isso soa tão egoísta às vezes, né? Como assim? E aí, o que que ela fala? Eu não tenho tempo. Aí eu não posso.
Ai, não, não dá, né? E aí tem uma outra, vamos dizer, um dos empecilhos, né? É a questão financeira, é muito caro. Então, é por isso que foi criado o ITA, gente, Instituto de Terapia. Por quê? Sim. Com preços acessíveis, para que todos tenham essa oportunidade, para que todos possam viver essa experiência da terapia. Perfeito. A gente vai deixar E todo o ali, link aqui na descrição, todo o link do site. Lá tem a ficha de inscrição para quem tiver interesse. Faz a ficha de inscrição e a gente trabalha com valores sociais para todo mundo ter acesso. e o que é interessante, né? Por que buscar, né, a psicanálise? Eu falei da resposta, mas assim, é uma resposta mágica? Não. Essa resposta é você que vai encontrar, tá? Porque, vamos dizer, é muito fácil, né, falar do outro, mas e quando é comigo? Quando sou eu que tenho que tomar a decisão? E ali na terapia, de quem nós vamos estar falando? É desse meu eu. Então, eu vou poder, né, ter essa clareza e falar assim, não, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu vou aprender a dizer não, eu vou saber a hora de falar sim, eu vou saber que eu posso, que eu consigo, né? Que eu vou poder olhar e ver tudo que está ali guardado, mágoas, né? Porque nós vamos fazer uma investigação do quê? Da causa, né? O que causou isso? Porque muitas vezes vai acontecendo as coisas, a gente fala assim, nossa, mas é sempre comigo, é sempre do mesmo jeito. Por exemplo, nos relacionamentos, eu não tenho sorte. Eu tenho o dedo Dedo podre. podre. É sempre o mesmo, não é? É sempre o mesmo tipo. Mas por que isso? Por que não? Vamos investigar o que é? E aí, o quê? Você, através da sua história, você fala assim, nossa, foi aquilo. É nessa situação, é nessa fase da minha vida. Foi naquele momento que eu vivi um susto, que eu tive uma decepção, por exemplo, lidar com o luto. O luto, não só perder fisicamente a pessoa, mas vivemos lutos, né? Fechamento de Crescer ciclos, dói. né? E, por exemplo, é tão bom ser criança, né? Depende, né? Mas assim, depois quando você vai crescendo, aumenta as responsabilidades. E de uma fase para outra a gente vive esse luto. Como trabalhar esse luto? Na psicanálise a gente vai trabalhar isso. É muito engraçado, às vezes a pessoa ela também tem uma questão assim, nossa, eu tenho tanto medo de barata, nossa senhora, e é um medo que a gente treme, meu Deus, a barata é desse tamaninho, né? E a gente não consegue entender, e às vezes ali dentro do seu inconsciente, aquela barata te traz uma outra representação que você não sabe o que significa na hora. É um trauma que você guardou lá no fundo. Ou às vezes uma pessoa que você olha para a pessoa e fala, não vou com a cara daquela pessoa. Provavelmente aquela pessoa tem uma característica que já foi marcante para você no passado e você deixou guardado no seu inconsciente. E a psicanálise ajuda a trazer essa lembrança para você entender o porquê você está repetindo aquilo, né? E além de trazer essa lembrança, ela vai te ajudar a cuidar. Porque o que acontece com uma ferida, né? A gente precisa cuidar. A marquinha vai ficar ali, mas ela não vai sangrar tanto, né? Então, o que você vai fazer? Você vai cuidar do quê? Das suas feridas, das suas dores, das suas angústias. E isso todo mundo tem. Num momento ou outro, a gente já viveu isso, né? E é desafiador porque você precisa ter coragem, você precisa estar disposto a fazer isso, né? Então, por isso que muitas pessoas falam assim, não, isso aí é só para louco. Não, não é para louco, gente. É para todos nós, né? Porque tem aquele dia que eu estou muito feliz, tem aquele dia que eu estou muito triste, e tem aquele dia que eu quero falar com alguém. E eu vou falar com quem? Então eu sei que naquela hora, aquela pessoa vai estar ali me ouvindo. Então eu vou poder falar o que eu quiser, sem censura, né? Porque muitas vezes a gente quer contar alguma coisa, até mesmo para um amigo, mas a gente tem vergonha.
a gente não consegue falar. E com o seu terapeuta, você vai falar o que você sente, que você está vivendo naquele momento. E isso, para mim, foi muito bom. Porque a gente vive em cima de muitas regras, né? Ah, isso pode, né? Ah, você já não tem mais idade para isso. Não é assim que a gente ouve? E Verdade, ali né? não, ali eu vou poder falar da minha criança, eu vou falar da minha adolescência, vou falar das minhas alegrias, vou poder falar de tudo, né? Das expectativas para o futuro. Então você vai trabalhar quem? A sua vida, a sua história. O seu eu. Por isso, o seu eu. Por isso que é o quê? Libertador. É transformador. E aí, Tem cuidando muitas de pessoas. você, trabalhando o seu eu, você vai cuidar de todo mundo que está ao seu redor. Porque se a gente cuida da gente mesmo, a gente vai estar bem para cuidar do outro que está ao nosso redor, seja ele quem for. Sim, porque a gente cuida de tantas, né? De tantas pessoas, né? De tantas emoções, de tantas coisas ali, e esquece do essencial que é o meu eu. E aí é onde a gente vai ficando cada vez mais triste, não vai tendo sentido na vida. Por quê? Qual que é a grande pergunta, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Onde você vai encontrar essa resposta? Dentro de você, através da psicanálise. Sempre, né, a pessoa pensa, mas quem é você? Aí você fala seu nome, sua idade, né? A cidade que você mora, né? Não, a gente perguntou, quem é você? Eu sou um ser humano que tem defeitos, tem qualidades, que chora, que sorri, que reclama, que agradece. Isso é você. Então, vai ter dia lá na terapia que você vai só reclamar. Reclamar, 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 reclamar. Porque você é humano. Nossa, mas por que isso? Por que isso? Por que isso? E aí a gente vai entender esse porquê. Por que que hoje eu sou assim? Muitas vezes é o questionamento. Eu queria ser diferente. Por que que um fala muito, o outro não fala? Por que que um é extrovertido, né, o outro é introvertido? Porque cada ser humano é único. Então, isso é maravilhoso, a gente ter essa oportunidade de se conhecer, de olhar para dentro de nós, né? Para olhar nossa essência, quem Sim. nós somos, né? E respeitar o outro. Quando tenho isso, eu não vou ficar falando, nossa, mas olha fulano. Gente, o fulano é o fulano, ele tem a história dele, que não cabe a mim, né? Querer mudar, porque como que eu vou mudar a história dele? É assim como eu vou mudar quem? Os meus comportamentos, as minhas atitudes a partir de hoje. É, e tem uma outra fala também, Ilma, aí você me corrige, porque eu não tenho muita certeza. É, o que você diz sobre o outro tem muito mais a ver sobre você do que sobre o outro. Quem fala Porque é essa? mais fácil, tem essa frase, né? Quando a gente fala do outro, a gente está falando de nós, né? Não sei Porque é se era o mais Jung. fácil olhar para o outro, né? É. Então, às vezes, um defeito que você está colocando no outro, será mesmo que aquele defeito não está em você? Aquela coisa não te incomoda porque aquilo ali é uma coisa que também incomoda em você mesmo que você faz? E novamente É, a gente fala que assim, não é que você vai mudar, né? O terapeuta ele não vai magicamente virar uma chavinha sua. Você pode passar uma semana ótima, na outra semana você vai voltar de novo cheio de problema. o analista, né, o terapeuta, o psicanalista, né, ele não vai mudar você, é você que vai mudar. Por quê? Ele vai te mostrar, né? Ele vai te ouvir e falar assim, ó, o que que você acha? Isso é bom para você? Você deve continuar vivendo? É você que vai responder. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, você acha que eu devo separar do meu namorado? Eu falei, eu não conheço o seu namorado.
Como que eu vou falar para ela assim, nossa, separa, viu? Vou falar, vive? Não, porque é o relacionamento dela com o namorado. É ela que vai decidir. Então, eu falei para ela isso, falei assim, ó, é a sua vida, como é que eu vou falar? Eu sou aí, eu posso falar da minha vida, não posso falar da sua vida e tomar a decisão por você. A decisão é sua. E ela foi refletir. Então, assim, é uma conversa, é uma escuta empática, onde a gente acolhe o outro, né? E dentro daquela realidade, nós vamos falando, né? E o outro vai olhando para dentro de si, vai trazendo a consciência, né? Algo que estava lá no inconsciente, que você não sabia porque ele veio aquele momento, né? E ali nós vamos trazer a clareza. E Mas muitas a vezes decisão é minha. é sua. Muitas vezes as pessoas acabam tomando muitas decisões na vida baseado nisso que você falou, né? Nas nossas culturas, nas nossas crenças. E será mesmo que era aquilo que ela queria fazer? Eu digo até por mim. Eu fiz minha formação na área da educação, porque na minha época, na minha época, mulheres eram professoras e homens eram advogados. E aí, será mesmo que Uhum. era professora que eu queria ser? Então, quando você faz terapia, você começa a se conhecer tanto e ver que às vezes você pode sim falar não ou sim para escolhas que são suas, né? Não do outro. Você faz as suas próprias escolhas. É, você vai olhar para você e falar assim, ó, naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Sim, E você não vai ter aquele sentimento de culpa, porque muitas vezes a gente carrega uma culpa que não é nossa. Naquela época, você não tinha a consciência que você tem hoje. sim. Isso é Você, por muito exemplo, para mães também, né? Mães, vocês dão o que vocês podiam dar naquele momento. os nossos pais foram isso. Ou seja, porque muitas vezes eu falo assim, nossa, olha, meu, dentro da realidade, né, com os erros e os acertos, é o que tinha para o momento. Por exemplo, hoje, né, com a consciência que nós temos, com certeza nós vamos errar como os pais, como mães, com certeza, né? Mas o que que a gente faz? A gente aprende todo dia. A gente aceita esse desafio de reconhecer que errou, a gente aceita o desafio de reconhecer que precisa de ajuda, e a gente aceita o desafio de reescrever a nossa história. Eu posso reescrever a minha história diariamente. Eu não estou apagando, eu estou reescrevendo. Mas de quem a decisão é minha. Então, eu reescrevo a minha história diariamente. E o Eu acho que a gente, aprendo comigo mesmo. sim. Eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo Hum, com a mesma pergunta que foi feita no começo. E aí a gente hum. responde juntas, tá? Por exemplo, por que a pessoa deve procurar então a psicanálise como forma de terapia? É só no sofrimento? E aí a gente vai falar juntas. A terapia é para quem? Para todo mundo. Para para todos os momentos, para todas as fases da vida. Todas as fases, para todo mundo. É para homem, para mulher, Para para criança, criança, para os para... adolescentes. Então, assim, ó, é para quem? É para quem está disposto, né, a ter um encontro com quem? Comigo mesmo. Consigo É mesmo. eu poder olhar no espelho e falar assim, ó, essa é a Ilma, né? Que tem um monte de atividades para fazer, mas também é um ser humano que precisa ser cuidado, Sim. que vai errar, que vai aprender, que vai começar, que vai recomeçar. Então, assim, ó, não precisa ter medo. Se você ainda não faz, se você tem vontade, Passa. busque, faça.
Se você tem vontade de estudar psicanálise como uma profissão para depois ajudar o outro, estude. Mas lembrando que primeiro o encontro é com você. Para você poder chegar no outro eu. Tá? Então, assim, é libertador, é transformador, é um ato de coragem, é um desafio, né? Tem momentos que é difícil, mas a gente continua. Então, assim, é uma oportunidade que nós estamos tendo de reescrever a nossa história. Sim. E essa nova história não é sozinha, é sempre com o outro, Você não tá? está sozinha. Sim. Obrigada, Ilma. Espero que tenha gostado do nosso papo. Vou te convidar mais vezes, sim. E tem o podcast que eu estou devendo, né? Eu já lembrei, eu falei, ela vai me cobrar, mas a O gente vai fazer. Spotify, quero escutar você no Spotify. Contando as histórias, né? Vou deixar E aqui as redes sociais da Ilma, do Instituto novamente. Mas foi um papo muito, muito, muito bom. eu agradeço a oportunidade, né? Espero que as pessoas divulguem esse vídeo, né? Se lembrar de alguém que está precisando, E divulgue, né? Porque muitas vezes você pode ajudar o outro através de um vídeo, mandando uma mensagem, tá é bom? verdade. E foi muito agradável, passou rápido. Viu Eu só? achei Nem doeu. que passou rapidinho, né? Mas eu agradeço, Simone, prazer falar com você, viu? E Prazer é até meu. uma próxima. Obrigada, Ilma. Obrigada mesmo, viu? Até o próximo vídeo, pessoal. Até Obrigada o por assistir próximo. até aqui. Tchau, tchau. Tchau.